Bom, então iniciamos a defesa final, né, da dissertação da Arineia Barbosa de Macedo. E contamos aí com a presença dos professores Fernando Meneguin, professor Robinson Fernandes e professor Paulo Márcio Reis dos Santos, agradecendo desde já a disponibilidade de todos, né, em participar dessa banca. Com certeza nos honra muito a presença e a participação de todos vocês. E então, apenas para esclarecer o nosso procedimento de defesa, né? A mestranda, a Arineia, ela terá 30 minutos para apresentar, né, a temática do trabalho dela. Depois, para uma questão de até de organização, eu conversei com o pessoal da Ambra e a gente vai fazer da seguinte forma: os professores vão falar, né? Primeiro o professor Márcio, depois o professor Robinson e na sequência o professor Fernando. E aí, ao final de todas as colocações, a Arineia, então, tem mais 15 minutos para responder os questionamentos de vocês. Então, por isso, Arineia, é bem importante que tu anote todas as considerações dos professores, para que não deixe nenhuma questão, nenhum apontamento sem resposta. Tá? Então, passo com isso a palavra para ti. Tu tens aí os teus 30 minutos, eu vou cronometrar aqui, e quando estiver próximo dos 28 minutos, eu te aviso, tá bom? Ok. Ok. Bom, boa noite a todos, né? Eu começo essa banca, né, com os meus cumprimentos com os membros da banca, né? Primeiramente com o avaliador externo, professor doutor Paulo Márcio. Muito obrigada, professor, pela presença, né? E também eu estendo meus cumprimentos aos outros membros, que é o professor doutor Robinson Fernandes e o professor Fernando Meneguin. Muito obrigada pela presença. A minha temática, né, é a análise dos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça referentes aos crimes decorrentes de transações com ativos virtuais entre 2018 e 2022. Né? Eu quero informar os membros da banca que eu tirei a palavra criptomoedas e coloquei ativos virtuais, e também coloquei criptoativos no decorrer do meu texto, né? Até para ficar de conformidade com a lei 14.478 de 2022, bem como também conforme a recomendação do GAF, né? Deixa eu colocar aqui. Bom, os ativos virtuais, ou os criptoativos, são popularmente conhecidos como criptomoedas, né? Então, as criptomoedas, mas, na verdade, né, como eu falei ainda há pouco, eles são ativos virtuais ou criptoativos, né? Ele é um assunto recente que tem chamado a atenção da economia, estudiosos do direito, né? Até mesmo da política. Está presente no dia a dia das pessoas, no cotidiano, né? Assim, é uma tendência, né, de compra, de venda, investimento, e também ele está sendo um destaque, né, nas práticas criminosas. Né? Esses ativos virtuais, que são ativos virtuais? São representações, né, digital de valor, pode ser negociado, é transferido, tudo por meio eletrônico, né, e ele pode ser utilizado como pagamento, né, investimento. Ele tem o valor financeiro, ele tem valor econômico, né? E essas operações com ativos virtuais, elas são regularizadas no Brasil por meio da lei, uma lei muito recente, que é a 14.478, né, que ela foi sancionada no final do ano passado, e ela foi publicada, na verdade, né, ela entrou em vigência agora, 21 de junho de 2023. Bom, esse meu tema, né, ele tem uma justificativa. Por que eu escolhi esse tema? Porque ele não tem aquele estudo ainda, né, sobre o análise do entendimento do STJ envolvendo esses ativos virtuais, né? O que eu encontrei, na verdade, foi regulamentação, sobre regulamentação das criptomoedas, mas não um tema assim específico de análise do STJ, né, envolvendo esses ativos virtuais. Ele é um assunto, como eu falei ainda há pouco, né, ele é recente, é moderno, por isso que essa pesquisa ela é interessante, né? E também eu justifico a escolha do meu tema, né, para compreender o entendimento da Corte, né? Porque é atribuição do STJ, né, conforme o artigo 105 da Constituição Federal, o julgamento de casos criminais que não seja de matéria constitucional.
Deixa. Tá. O problema dessa pesquisa é o seguinte: qual é o entendimento dos ministros do STJ em relação a esses ativos virtuais? O que eles entendem? A maioria são crimes que ocorrem com esses ativos virtuais. O que eles entendem? Como é que eles julgam que chega essas causas lá no STJ? Como é que eles entendem essa questão, né, desses crimes? Bom, o objetivo geral do meu trabalho é analisar esses julgamentos do STJ referentes aos crimes decorrentes de operações com ativos virtuais. Eu coloquei um marco temporal entre 2018 e 2022, né, até porque quando começou o julgamento no STJ, começou nesse ano de 2018. Bom, o objetivo desse trabalho, né, é escrever sobre os ativos virtuais, conceito, natureza jurídica, o blockchain e a Lei Geral de Proteção de Dados, que também é muito importante, né, explicar sobre essa regulamentação desses ativos virtuais no Brasil, é uma lei recente, né, ela foi até também objeto de regulamentação agora, também em junho, né, e eu pretendi também, né, quer dizer, eu relacionei ativos virtuais e o crime, né, que é o que mais ocorre. E também analisar essas decisões que chegam no STJ concernente a esses ativos, aos ativos virtuais ou criptoativos. A metodologia, né? Foram utilizadas, eu utilizei na metodologia a concepção qualitativa e quantitativa, né? Bom, na pesquisa qualitativa, eu busquei esses julgados, conhecer esses julgados, né? Sobre esses criptoativos e analisar, né, através da técnica de análise de conteúdo, né, que foi a Bardan, né, que iniciou tudo, quando eu disse, eu peguei o conteúdo, né, selecionei, peguei o conteúdo e fiz uma análise de cada um. Né? E a quantitativa, né, eu utilizei também a quantitativa, achei bem interessante, porque você vê a frequência de cada crime nesses julgados. Aparece um julgado no STJ, né? Então, qual é a frequência desses crimes? Quais são os crimes que mais ocorrem nesses ativos virtuais, né? E também eu utilizei uma metodologia que achei bem interessante também, né? Que foi a análise de jurisprudência. O que é essa análise de jurisprudência, né? Eu coletei essas decisões com a finalidade, assim, de identificar o posicionamento de cada ministro, o posicionamento da corte, né? E ver as possíveis decisões ou possíveis posições, como cada um entende, foi isso aí, né? Então, o tema central é esse daí, análise dos julgamentos do STF, né? Do STJ, desculpa, 2018, 2022. Quando chega a decisão no judiciário, né, diante dos conflitos, aí vai para o judiciário, né? Então, no caso dos criptoativos, ele começou a partir do ano de 2018, né? O primeiro julgado com ativos virtuais começou em 2018, né? E eu marquei até 2022, porque tava, né, não tinha muito assim. Então, em 2018 surgiram as primeiras discussões, né, sobre esse mercado desses ativos virtuais. Em especial, foi em relativo mais à competência, né, e crimes com os chamados bitcoins. Bom, o que foi que eu fiz, né? Eu peguei, né, vamos supor, na coleta de dados, encontrei 16 acordos, sendo que eu excluí um e ficaram 15, porque esse que eu excluí tem a ver com responsabilidade civil. E como eu estou tratando de crime, então eu encontrei os 15, dos 16, 15, né? Só crime, né? Então, eu trato sobre crimes com ativos virtuais, os 15, né? Então, 12 foram julgamento de recursos e 3 incidentes processuais justamente são conflitos de competência, justiça estadual, justiça federal, né? Então, tinha muita discussão sobre isso. E assim, quando eu fiz essa pesquisa para analisar esse julgado, eu utilizei o termo criptomoedas, o termo popular, que é criptomoedas, porque se colocasse ativos virtuais, ia dar zero na pesquisa, né? Não ia ter retorno. Então, eu utilizei justamente o que as pessoas mais conhecem, que são criptomoedas, né? Que é o termo muito utilizado, o termo popular. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, aí eu peguei esses dados, fiz uma análise lá e eu eu criei esse quadro, esse gráfico, né? Então, para ver, assim,
Mais tipo de julgado que no STJ sobre os ativos virtuais, o agravo regimental, embargo de declaração só foi um, agravo regimental e habeas corpus foram 7, né? Conflito de competência, também tinha uma discussão, 3, habeas corpus 2 e recurso em habeas corpus só um. Então, esses são os tipos de processo, dentre os 15, né, que trata sobre esses ativos virtuais, né, tudo relacionado com o crime. Bom, as pesquisas, né, quando eu fiz essa pesquisa, as pesquisas apontaram que os crimes mais frequentes nos julgados do STJ, relativos a ativos virtuais, são lavagem de dinheiro, é o primeiro. A organização criminosa, os crimes contra o sistema financeiro nacional, né, incluindo o crime de gestão fraudulenta e temerária, crime contra o mercado de capitais e crime contra a economia popular. Esses são os crimes mais frequentes, ou seja, a frequência, como eu disse, né, na análise quantitativa, os crimes mais frequentes em ativos virtuais que chegaram no STJ foram esses daí. Bom, eu fiz outro quadrinho também, né? Qual o percentual, né, de cada crime, desses crimes que eu encontrei, né, com esses ativos virtuais, aqueles mais recorrentes, né, no STJ. Justamente, o mais, como eu falei, né, assim, que tem maior quantidade de lavagem de dinheiro, 80%, organização criminosa também, né, que é tudo ligado, 70%, crime contra o sistema financeiro nacional, né, 70%, aí vem o crime contra o mercado de capitais, 40%, e o crime contra a economia popular, né, que inclui a pirâmide financeira, né, 20%. Então, eu fiz um percentual de cada crime, né, vamos supor, a quantidade, né, o que mais ocorre, né, dentre esses julgados com ativos virtuais. Bom, conclui-se, né, que os processos, né, de negativo de competência, né, eu tenho uma discussão, né, no STJ sobre esses conflitos de competência, justiça federal ou justiça estadual, né? Ele gira em torno do crime com o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e mercado de capitais, né? Então, a competência da Justiça Federal, conforme o entendimento da Corte, né, eles disseram o seguinte, olha, só se justifica a competência da Justiça Federal quando aquele crime envolve bens e interesses da União, né? Então, por exemplo, o crime de lavagem de dinheiro, né? Então, envolvendo bens e interesses da União, né, ele é competência da Justiça Federal. Esse foi um dos entendimentos que eu tive também, né? Ah, deixa eu ver outro aqui, outro slide. Bom, nos processos de agravo regimental, no recurso em habeas corpus, né, um dos processos, o que geralmente se busca, né, é a revogação da prisão preventiva e a substituição pela medida cautelar, ou são os pedidos que chegam até lá, né? Não, olha, revoga essa prisão aqui, é ilegal, é injusta, e substitui por uma medida menos danosa, uma medida cautelar, né? E a medida da extrema prisão, né, da prisão preventiva, né, é justamente para garantir a ordem pública. Isso é que os ministros, né, a Corte, eles decidem assim, né, a medida extrema da prisão só justifica para garantir a ordem pública, né. Isso é mantida a prisão preventiva do agravante, né, do agente, se ele se ele assim cometer esse crime de forma reiterada, né, ele toda vez que comete aquele mesmo crime, então eles mantêm a prisão preventiva para garantir a ordem pública, né? E segundo também o entendimento do STF, do STJ, desculpa, que não é possível aplicar medida cautelar menos gravosa como eu falei, quando a conduta do agente ela é de forma reiterada e contínua em prática criminosa, né? Mas também tem aqueles que entendem o seguinte, não é proporcional aplicar uma prisão preventiva, né? De forma automática, não pode ser aplicada sim, né, uma medida menos gravosa. É isso que eles entendem. Tem essas discussões assim. Bom, as condições subjetivas da gente, a corte ela entende o seguinte, né, que as condições subjetivas da gente é réu primário, né, residência fixa, essas coisas assim, né, e foi até o entendimento da quinta turma, ele não impede a aplicação da prisão preventiva, né,
eles se aplicam, justamente porque eles acham que a pessoa, de forma reiterada ali, comete um crime, então ele diz assim, eles dizem o seguinte: olha, se não impede, vamos supor, o réu tem antecedente, ele não tem antecedente criminal, né? Mas não impede a aplicação da prisão preventiva, né? E depende desses julgados, né, do STJ, que essa prisão preventiva ela pode ser substituída por outra medida cautelar menos gravosa, conforme o artigo 319, se não me engano, do CPP, né? Eles também entendem assim, mesmo que o agente tenha sido denunciado, por exemplo, por organização criminosa, eles entendem dessa forma, que a prisão ela pode ser sim substituída, a prisão preventiva pode ser substituída por outra medida cautelar menos gravosa. Bom, nesse último julgado sobre os ativos virtuais, foi em 2022, em agosto, né? A quinta turma do STJ diferenciou o crime entre a economia popular e o estelionato. Qual é a diferença? Bom, a pirâmide financeira ela se insere no crime contra a economia popular, né? Esse crime contra a economia popular, a pirâmide financeira, o agente ele quer obter o ilícito, né? Mas com a finalidade de atingir um indeterminado número de pessoas. Esse é a diferença do estelionato, que o estelionato ele é voltado individualmente quanto patrimônio individual. Todos esses julgados, né, eles são anteriores à publicação e vigência da Lei 14.478, né? Eu entendi, né, que ele pode mudar a competência, né, que às vezes, não, a competência da justiça, muita discussão sobre isso, é estadual, não é justiça federal, né, mas recentemente, né, foi publicado o decreto 11.563, agora dia 13 de junho de 2023, que estabeleceu que o Banco Central do Brasil, ele é o competente para regular a prestação de serviços de ativos virtuais, a competência agora é do Banco Central. E entendi também, né, que conforme está no artigo 164 da Constituição Federal, né, justamente o competente para emissão de moeda é o Banco Central, Banco Central. Então, eu entendo que essa competência ela pode mudar, a tendência mais é a Justiça Federal. Bom, essas discussões de processos julgados no STJ relativo aos crimes virtuais, né, finalizando, ela envolve essa permanência da prisão preventiva para manutenção da ordem pública, né, pode também substituir a prisão preventiva por medida cautelar também, né, e também esses casos de conflito de competência. Essas foram as discussões, né, que eu encontrei nas minhas pesquisas, né, relativa ao crime de ativos virtuais, são essas daí, a permanência da prisão preventiva, né, substituição dessa prisão preventiva com medida cautelar e os conflitos negativos de competência, que era a discussão que se era Justiça Federal ou Justiça Estadual. Bom, aqui eu finalizo a minha apresentação e eu fico à disposição da banca. Obrigada, Arineia. Obrigada. Então, conforme a ordem, eu passo a palavra para a professora Paulo Márcio Reis dos Santos. Desde já, professora, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade e com certeza nos honrando aí com a sua presença hoje. Boa noite, obrigado. Agradecer a Ambra pela gentileza no convite, parabenizar aí a Arineia pela conclusão do curso. A gente sabe das dificuldades de aliar a carreira profissional com o mestrado, né? Não é fácil. Parabenizar aí a professora Iris pela orientação segura do trabalho. Cumprimentar aqui o professor Fernando Meneguin, temos uma grande amiga em comum, a professora Amanda Flávia de Oliveira, foi minha orientadora de tese de doutorado, a quem eu tenho uma grata felicidade de conhecer o doutor Fernando aqui, pessoalmente, já ouvi dizer muito bem do colega, e também uma alegria de compartilhar a banca com o professor doutor Robson Fernandes, grande especialista na temática internacional do compliance, e eu gostei muito, Arineia, da sua dissertação, exclusivamente pela objetividade, pela delimitação da sua temática, que a gente já deixa claro
qual que é o objeto da sua pesquisa e também o que não é objeto do seu trabalho. Em uma perspectiva ainda que nós não podemos ignorar, que a AMBRA é uma instituição norte-americana, mas como o trabalho foi escrito em língua portuguesa, somente do ponto de vista metodológico da ABNT, sobretudo em relação às citações recuadas. Houve alterações recentes, essas regras são agradáveis? Nem um pouco, mas, sobretudo, como nós do direito devemos nos pautar pelas regras, até por maior previsibilidade, fica essa dica aí em relação à maneira em que as citações recuadas foram feitas. Eu sou um grande entusiasta do tema, sobretudo em virtude dos criptoativos. Eu recordo que há cerca de 10 anos, quando a gente falava de Bitcoin, até lá nas aulas de direito internacional, o que é isso? Ah, aquele negócio de financiar terrorismo, Serra Leoa, a gente não entendia. Né? Na verdade, hoje, vejo, né, o Bitcoin como uma importante, interessante, aliás, interessante reserva de valor, apesar de ter oscilado muito, né, nos últimos períodos. O ponto é, até por uma questão de escalabilidade que a internet permite, isso aqui é maravilhoso. Né? Nós estamos aqui em uma banca de avaliação, eu aqui na minha calorosa Minas Gerais, a Ariné me parece que no Amazonas, né, se Isso, eu não estiver enganado, né, os colegas Amazônia. aí, Dr. Robson, se não me engano, é São Paulo, Dr. Fernando, Brasília, e a doutora Iris, Rio Grande do Sul? Isso, Porto Alegre. Então, vejamos, olha que beleza que a internet nos permite. Porém, que essa beleza, né, vou até ser com um pouco de Star Wars aqui, quando ela vai para o lado negro da força, né, e aqui força de expressão, evidentemente, até ser repetitivo, pode causar danos muito difíceis de serem investigados, dado que essa dificuldade de fiscalização que ocorre via internet. Por isso a importância, lembro também, quando o Brasil editou a lei de combate ao terrorismo pouco antes da Copa do Mundo, até por uma determinação do GAF, porque o Brasil era um dos poucos países emergentes sem a legislação. Então, só esses pontos já são importantes nós registrarmos, né, de parabenizar pela escolha. Eu tenho do tema, Ainé, eu tenho aqui alguns apontamentos, algumas perguntas. Eu vou pontuar e fica a seu critério. Se você prefere anotar e responder, né, ao final. E só um ponto também que eu senti falta de mais curiosidade. Eu entendi a opção metodológica da divulgação, o trabalho de fazer os quadros, mas eu senti muita falta de conhecer os votos dos Ah, ministros. Até, né, talvez uma recomendação de parafrasear, e tive dúvida também se todos os julgados foram votação unânime ou se houve divergência. Eu gosto muito da divergência, né? Me faz lembrar, lá quando eu estudava com o professor João Bosco Leopoldino da Fonseca, os votos da Suprema Corte dos Estados Unidos, votos, né, do Justice Oliver Wendell Holmes, que era o Justice voto vencido, e muitas das vezes mais o que a gente ficava mais convencido pelo voto vencido que o voto vencedor. Então, só esse ponto mesmo em relação às decisões, essa falta que eu senti sobre os votos, né, os votos em si. Alguns pontos você até já me esclareceu na sua exposição, teve a gentileza aí de fazer o PowerPoint, mas eu queria que você falasse um pouco mais
aí já vai para as perguntas e os apontamentos. Que você falasse um pouco mais da escolha do STJ como um foco na sua pesquisa. Isso é decisão sua, né? O motivo, né, da escolha, falar um pouco mais sobre a escolha exclusiva do STJ na sua pesquisa. E quais foram os critérios para a seleção dos casos indicados? Quais foram os critérios para a seleção dos casos indicados? Prosseguir? Faltou só falar um pouco mais sobre a escolha do STJ, né? Isso. E quais foram os critérios para a seleção dos casos? Ah, tá, ok. Ok? Ok. Mas aqui eu gostaria que você falasse que eu não consegui identificar de uma maneira explícita na sua dissertação sobre qual que é o marco teórico ou referencial teórico, qual que é o marco teórico, ou referencial teórico, como alguns preferem, que embasa a sua pesquisa. Uhum. E a seguinte, houve algum desafio específico que você teve na coleta ou na análise dos dados? Dos dados dos casos que você escolheu. Uhum. Ok. E também, já quase chegando ao final, houve alguma ou algumas das decisões que particularmente te surpreendeu, o resultado surpreendeu, ou foi até um resultado inesperado na sua perspectiva? Uhum. Tá. A última, na verdade, são duas, mas elas até se acumulam. Quais as principais implicações práticas da sua pesquisa para o campo do direito e da sociedade brasileira? Implicações, né? Implicações práticas na Isso, implicações pesquisa. práticas. É porque nós Uhum. estamos fazendo ciência, mas toda teoria ela foi até uma perspectiva popperiana, ela foi feita para ser aplicada. Então, eu gostaria de ouvir, né, de você em relação às implicações de natureza prática, né, da sua pesquisa. Ok. É isso, professor Iris. Só isso tudo. Muito obrigada, professor Paulo Márcio. Agradeço mais uma vez. E aí, então, passo a palavra para o professor Robinson Fernandes. Professor, lhe agradecendo, né, as participações, né, tanto na banca de qualificação quanto nessa banca de defesa final da Arineia, da mestranda, e dizer que nos honra muito a sua presença mais uma vez. Muito obrigado, professora Iris. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Arineia, professor Boa noite, Paulo, professor professor. Fernando. Uma honra e um grande prazer estar aqui também, uma grande responsabilidade estar entre vós, entre especialistas aqui no assunto, com o professor Paulo, professor Fernando, professora Iris também. E sou muito agradecido com o convite, pode ter certeza, professora Iris, conte sempre comigo. Um prazer falar dessa temática, que eu sou suspeito de falar, mas me tornei um entusiasta, até por força das circunstâncias e designações, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, Arineia, meus parabéns pelo trabalho, pela conquista, pela chegada até aqui. Fiz uma análise minuciosa do que nós havíamos tratado, todos nós aqui na qualificação, que eu costumo anotar tudo, costumo fazer até taquigrafia, não só da minha fala, mas também dos demais professores, e vi que você atendeu praticamente todas as sugestões aí com maestria, né? Se esforçou bastante, a gente percebe o seu esforço com relação à pesquisa, com relação ao aprimoramento do trabalho, atingimento daquilo que se pretendia, daquilo que se sugeriu, né, para melhorias, com oportunidade de melhorias. Então, brilhante. Espetacular, principalmente aquela primeira parte que você veio tratando das tratativas internacionais, das recomendações do GAFI, vi que você leu, estudou a fundo,
está uma especialista agora, já dá para participar das reuniões do GAFI, pelo que eu estou percebendo aí. Aliás, tivemos semana passada a reunião plenária que foi votado a avaliação do Brasil, né? Em breve vai sair o relatório definitivo aí, mas o Brasil foi bem avaliado, escapou de uma lista como a África do Sul, né? E um tema que foi abordado, inclusive, foi o criptoativo. E não temos ainda a regulamentação completa, porque faltava à altura da avaliação alguns decretos, regulamentos, mas já tínhamos o marco legal, a legislação, e o GAFI reconheceu esses esforços e também das autoridades brasileiras no sentido de se preocupar em regulamentar, em se preocupar em levar isso para investigação criminal. Já foi um grande avanço, né? Bom, do mais, parabenizando mais uma vez aí pelo trabalho e realmente pelas conquistas, isso tem que ser reconhecido. Endosso as palavras aqui também do professor Paulo, não vou ser repetitivo, né, mas acho pertinente todos os comentários aqui que ele fez e também essas indagações que ele fez, que realmente são muito interessantes, e sugeriria colocar no radar para um avanço no doutoramento, ou independentemente se for prosseguir no doutoramento, faço votos que prossiga, mas se for fazer porventura alguma outra coisa, uma especialização que seja, que leve em conta também um aspecto sempre prático da utilização disso, né, da jurisprudência do STJ, ou seja lá o que for, do ponto de vista prático, como aquilo pode ser aplicado. Eu acho que vale a pena, isso aí é bem interessante, trazer essa contribuição. Bom, apenas alguns apontamentos aqui, pouquíssimos, que eu observei ao longo do trabalho, né, as folhas 12, você discorre muito bem ali quando fala das recomendações do GAFI, eu só achei um pouquinho pesado, eu até concordo com isso, mas talvez eu não colocaria dessa forma no papel, quando você menciona recomendações a serem obedecidas, né? Isso porque, na verdade, o GAFI trabalha recomendações que não são bem recomendações, como a gente falou, lógico, se não seguir, o país fica negativado, listado, aquela coisa toda, mas daí a obedecidas, me parece que o termo obedecido, diplomaticamente falando, não é um termo talvez muito dos mais adequados, eu entendi a tua intenção, talvez a serem consideradas, a serem observadas para que haja conformidade, né? Alguma outra coisa nesse sentido, valeria a pena substituir esse termo obedecidas, porque fica um pouco pesado. Embora na prática é isso, aqui entre nós, mas é isso que se almeja. Mas no contexto internacional, nas relações internacionais, sempre tem aquela questão da diplomacia, né? E é um termo um pouco pesado, né? Você chegar lá na reunião do GAFI, bater na mesa e falar, tá aqui, pessoal, as recomendações para serem obedecidas. Hein? Falar isso, o pessoal vai falar, ih, vai magoar. Então, nós temos que usar outros termos, embora na prática nós sabemos que é isso. Na prática é ser obedecido mesmo, né? Essa é a ideia que está por trás. E depois, a outra única observação que eu tenho ali nas folhas 36, eu também entendo o que você quis dizer ali quando você falou de ações criminosas que ocorrem no mercado clandestino da internet, conhecido como Dark Web, e percebi que você estava até embasada em autores, e aliás foi sempre muito bem embasada em diversos autores aí de renome, bacana, parabéns. Mas deu uma impressão ali naquela assertiva, ali naquela sentença, aquele parágrafo, que o crime, as ações criminosas só ocorrem na Dark Web ou na Deep Web, quando não é verdade, né? Na verdade, eu sei que não foi essa a sua intenção, eu sei que você considera que os crimes ocorrem em todos os lugares, inclusive também na internet, mas a forma que está dito ali ficou também um pouco pesada, dando essa impressão que só acontece na Dark Web. E aí eu sempre faço aquele parênteses, porque eu vejo muitos entusiastas, né, até acho que eu já citei isso aqui, até com aquelas imagens e apresentações, colocam um iceberg, né, a pontinha, olha, isso que você está vendo é a internet, esse pouquinho aqui para fora da água, e aqui para baixo, Dark Web, Deep Web, que você não consegue enxergar desse tamanhão. Aquilo não é verdade, estatisticamente, o percentual de fluxo é muito maior na internet do que na Dark Web, inclusive de prática criminosa, tá? Eu até concordo que nós vamos ter preponderantemente dentro do universo Dark Web, Deep Web, práticas criminosas, ok. Mas daí a falar que estatisticamente a maior parte de crimes ocorrem na Dark Web não é verdade. Infelizmente isso não é verdade. As estatísticas internacionais provam isso por si só. A maioria dos crimes ocorrem fora do ambiente de internet e dentro do ambiente de internet um outro percentual menor dentro desse ambiente chamado Dark Web, tá? Então, eu acho que vale a pena, talvez, depois dar uma emendada naquele parágrafo para não dar a impressão que só em Dark Web que acontece prática criminosa, né? Que não é bem assim, na verdade é um percentual menor. Menor não quer dizer que a gente não tem que dar importância. Você fez bem em trazer isso para o trabalho, tá de parabéns. Mas só a forma como talvez foi colocado ali, né?
E, por fim, já trazendo a indagação, eu não tenho outras considerações a fazer senão a indagação, é com relação à competência. Porque eu vi que você oscilou para cá e para lá com relação à competência, trouxe aí os acordos, veio discutindo e tal. E aí, dizendo que ministro se inclina pela competência federal, outro que é pela estadual e tal. Mas será que a competência aqui não iria se circunscrever no seguinte sentido? Por exemplo, vamos lá. Se eu estiver tratando, de fato, de sistema financeiro, crime contra o sistema financeiro, mercado de capitais, bolsa de valores e as questões ali derivadas e tudo mais, né? Ou crimes antecedentes de lavagem de dinheiro que sejam de competência federal, como, por exemplo, contrabando, descaminho, tráfico internacional e outros aí. Sim, nesses aspectos eu não tenho dúvida nenhuma que a competência vai ser federal. É muito claro isso, né? Segue a regra da competência da infração penal antecedente, no caso da lavagem de dinheiro, está lá na própria legislação. E também nós temos aqui, por óbvio, na lei de crimes contra o mercado de capital, na lei que fala dos crimes contra o sistema financeiro, nós temos também essa competência muito clara da Justiça Federal. Agora, e os demais casos? Os demais casos que eu quero dizer, por exemplo, o Código Penal de A a Z. Estelionatinho, né, em que tem ali um golpe, uma fraude que é pago com um criptoativo. Uma extorsão mediante sequestro, pago com criptoativo. Ou o próprio furto de criptoativo, ou o roubo do token e da senha master, sei lá, alguma coisa desse gênero. Pode acontecer, por que não? Será que isso tudo não seria de competência estadual? Será que nós não teríamos até estatisticamente uma predominância de competência estadual? E aí não estou aqui, por favor, a puxar sardinha para a competência estadual, não é essa a questão, mas a questão é apenas de separar as coisas, né? Não tenho dúvida, de fato, nós vamos ter uma competência federal muito sólida e abrangente, mas aqui nessa matéria, né, onde nós temos crimes antecedentes da lavagem que sejam de competência federal, ok, que são crimes bem restritos, né, de competência federal, estão lá na Constituição. E depois nós vamos ter aqui os crimes contra o sistema financeiro e mercado de capitais. Ok. Mas e nas demais hipóteses? Me parece que a competência, de fato, seria estadual, como bem veio trazendo os ministros vieram trazendo os ministros do STJ. E aí a importância daquilo que o professor Paulo falou do voto, tal, aquela questão toda também, né? Até para entender melhor essa dinâmica do posicionamento deles. E eu te digo isso também porque naqueles quadros sinóticos que você fez, que eu achei muito legal, tem alguns ministros ali que você menciona, ele entende que lavagem de dinheiro é competência federal. Mas como assim, lavagem de dinheiro é competência federal? Quero acreditar que ele não entendeu bem assim. Ele quis dizer, talvez, nos casos concretos que ele julgou, o crime antecedente de lavagem de dinheiro era federal e, por conseguinte, a competência da lavagem de dinheiro vai ser federal, sem sombra de dúvidas. Mas não lavagem de dinheiro igual competência federal, né? E aí isso é importante deixar claro, porque já há um mito no Brasil, embora jamais superado hoje em dia, né? Mas há um mito que vem desde antes de 2012 de achar que lavagem era crime federal. E já não era. Antes de 2012 já não era, mesmo com aquele rol taxativo de 8 incisos. Claro, tinha uma predominância de infrações penais antecedentes naquele rol taxativo de crime federal? Tinha, não vou negar. Mas já não era só crime federal. Depois que revogou-se aquele rol taxativo e passou a ser qualquer infração penal, nós temos crimes, contravenções, Código Penal de A a Z, e uma vasta gama de competência também estadual. Então, depois eu gostaria de ouvir a sua opinião com relação a essa questão da competência, e se for esse seu entendimento, depois alguns pequenos ajustes ali, só para não ficar essa dúvida de passar essa impressão de que lavagem é competência federal e de que a maioria é federal. Não se trata da questão de maioria ou minoria, mas de colocar os pingos nos is, né? Esse, pá, competência federal. Os demais, competência estadual. Né? Porque a gente tem que lembrar que uma coisa é lidar com o criptoativo no sentido de pagamento, crime de colarinho branco, sistema financeiro, ou mesmo no mercado de capitais, que é uma tendência da CVM regulamentar também, não vai ser bem só o Banco Central regulamentando também, tá? Já há essa previsão de uma certa forma, e a CVM vai entrar com tudo quando for oferta coletiva, aquela coisa toda que não caracteriza simplesmente a pirâmide ou crime contra a economia popular, né? Falo até porque os amigos da CVM que estão lá na delegação do Gafi estão cuidando disso, já essa preocupação, isso está no radar deles, né? E eles já instauram um procedimento se tem alguma coisa relacionada a criptoativo com oferta pública e coletiva, né? De falso investimento, essa coisa toda.
e que tem relação com a matéria deles, né, de atuação deles, bolsa de valores e tal, eles já atuam, né? Já há a possibilidade também de transações no âmbito da bolsa por meio de criptoativos, então também tem essa vertente da CVM. Então, nessa seara, ok, supervisão, utilização de moeda na bolsa de valores, utilização de moeda ativo virtuais para crime contra o sistema financeiro, não tem a dúvida, competência federal. Agora, e nos demais casos, né, crimes aí comuns aí tal, né, me parece que não teria muita relação com um crime federal, não é porque o criptoativo vai ser fiscalizado por autarquia federal que tudo passa a ser competência federal. Só esse comentário e essa indagação. Obrigado, professora Iris, satisfeito. Obrigado, Arina. Muito obrigada, professor Robinson, mais uma vez. Então, agora, pela ordem, professor Fernando Meneguin, para fechar, então, desde já, mais uma vez também lhe agradecendo, dizendo que é uma honra tê-lo aqui com a gente, mais uma vez, lhe agradecendo duplamente, tanto pelas considerações na banca de qualificação, quanto por essa participação nessa banca final. Eu que agradeço, professora Iris, um prazer estar aqui, participando desse momento importante da Arineia, junto com colegas maravilhosos. Vamos lá, Arineia. É sempre bom ser o último, que assim, você não precisa falar o que os outros professores já comentaram, com os quais eu concordo totalmente. Então, vou me limitar a alguns poucos comentários aqui, tá, Arineia? Uma coisa que eu senti, Arineia... Bom, primeiro, você dá de parabéns pelo trabalho. É indiscutível o tanto que você estudou, o tanto que você pesquisou. É interessante a gente ver a sua evolução, né? O professor Robson comentou a sua evolução da qualificação para cá. Já mostra o quanto que você merece ser mestre. Mas o que eu queria ressaltar um pouquinho é uma questão metodológica. Primeira coisa, né? Você, na sua introdução, você não fala sobre a sua hipótese de pesquisa. Você não deixa clara. Na verdade, você não cita. Eu até depois eu li e falei, acho que não tem hipótese. Eu ainda pesquisei no PDF inteiro, realmente a palavra hipótese não apareceu no seu trabalho. E isso é importante, Arineia, porque a gente precisa saber exatamente o que você quer demonstrar, né? A hipótese é isso, o que eu vou confirmar ou o que eu vou refutar. E isso não tem. E por a gente não saber qual é a sua hipótese de pesquisa, o que você quer demonstrar, às vezes parece que o texto ele vem com um monte de informações e a gente não sabe direito o que você está querendo mostrar com todas aquelas informações que, indiscutivelmente, tem muito conteúdo. E aí, dito isso, uma questão que o professor Paulo Márcio fez, eu acho que ressalta bem essa falta, o problema da falta da hipótese de pesquisa. O professor Paulo Márcio perguntou sobre as implicações práticas do seu trabalho. E talvez a dificuldade que você tenha de falar das implicações práticas é por conta da falta da hipótese de pesquisa. Se você tivesse isso bem claro, você saberia qual é a implicação prática do seu trabalho, porque você trabalhou aquelas informações todas para demonstrar algo. E aí a pergunta que eu te faço já é uma pergunta já levando você para uma sugestão de transformação do seu trabalho no artigo, né? Porque assim é indiscutível o esforço que você fez. Acho que você tem que transformar isso num artigo. Convide a professora Iris para ser sua coautora e publiquem isso. E a sugestão que eu faço aí vem com a resposta a essa pergunta que eu vou fazer. Você chegou a comparar potenciais divergências entre os julgamentos no STJ que foram anteriores, né, à Lei 14.478, com o que a lei depois estabeleceu? Porque você estudou tudo e ficou claro isso, né? Estudou os julgamentos que foram anteriores e você estudou a regulamentação que veio com a Lei 14.478. Você conseguiria falar que a lei ela foi num sentido contrário ou num sentido convergente com os julgamentos do STJ, ou ainda houve divergência em tais pontos, ou nesses aqui houve conformidade, nesses houve divergência? Essa é a pergunta que eu faço. E por que eu te faço essa pergunta? Eu acho que você sabe a resposta a ela, porque você estudou tudo isso. Eu acho que essa hipótese de pesquisa
você consegue aproveitar toda a sua pesquisa, tudo que você escreveu e gerar um artigo fantástico. E a hipótese de pesquisa desse artigo seria isso. O que a Lei 14.478 fez de diferente em relação ao que o Poder Judiciário vinha entendendo, ou o que a lei confirmou o que o Poder Judiciário vinha entendendo. Eu acho que vai sair assim um artigo publicado em revista A1, se você fizer organizar as informações que você tem para responder essa questão. Dito isso, só reforço os meus elogios, parabéns por todo o trabalho, Ariné, parabéns à professora Iris pela orientação, e já devolvo a palavra. Muito obrigada ao professor Fernando, mais uma vez. Então, eu devolvo para a Arineia, então, responder aos professores os questionamentos e justificar eventuais apontamentos, tá? Então, Arineia, tudo contigo novamente. Ok. Bom, respondendo primeiramente as perguntas, né, do professor Paulo Márcio, eu escolhi, eu fiz esse recorte do STJ justamente em relação à competência, assim, casos criminais que não sejam de matéria constitucional, né, conforme o artigo 105 da Constituição Federal, né, foi por isso que eu escolhi o STJ, né, que eles têm julgados e tal, e até cheguei a pesquisar no STF, mas não encontrei muita coisa, então foi por isso que eu escolhi o STJ, por causa mais dessa competência, né, desses julgados criminais. Né? O critério de seleção que eu utilizei nesses casos indicados, assim, eu queria saber sobre os crimes, o que eles estão entendendo sobre os crimes com criptomoedas, né? Então, eu encontrei, né, ao todo foram 16 acordos e tinham mais de 171 decisões monocráticas e 5 informativos de jurisprudência. Né? Então, eu escolhi, assim, apareceram lá 16, eu coloquei assim no meu critério de pesquisa, né? Criptomoedas, porque se eu colocasse ativos virtuais, não aparece nada, nada mesmo, só mesmo criptomoedas, porque é o mais conhecido, né? O popular, criptomoedas. Então, me apareceu nesse marco temporal que eu fiz, 2018 a 2022, criptomoedas. Então, me apareceram 16 acordos, né? E só que eu percebi que um era sobre responsabilidade civil. Então, como não é o objetivo desse trabalho, mas eu estava querendo saber sobre os crimes, né? Decisões, então 15 só sobre decisões assim em relação a crimes de ativos virtuais. Né? O referencial teórico que embasou a minha pesquisa foi assim, quando eu comecei esse trabalho, né, na verdade eu não tinha nem lei regulamentando, era só um projeto de lei na época, né? Então, havia assim, poucos autores que falavam sobre criptomoedas, regulamentação, era mais sobre assim, regulamentação de criptomoedas, regulamentação, era muito artigo, tinha mais artigos, não tinha muita doutrina, né? Então, eu fui pesquisando um, pesquisando outro, e aí no meio do caminho do meu trabalho, o projeto de lei se converteu em lei, né? E aí outro trabalho que eu tive também, porque eu tive que mudar todo o capítulo, né, do trabalho, então não tinha mesmo assim pessoas falando sobre ativos virtuais, pessoas não sabem nem o que é isso, ativos virtuais, né? Mas é criptomoeda, tá lá criptomoedas e tal. Então, não tinha muita coisa mesmo, então fui pegando um, pegando outro, até que eu consegui chegar a essa conclusão aí. Aí descobri o GAFI, né? Pesquisando lá, descobri o site do GAFI, né? Então, assim, não tive aquele um autor, um referencial teórico assim, né? Porque teve muita mudança no meu trabalho, então foram vários autores, né? Foi quando eu consegui fazer o trabalho mais de pesquisa de internet mesmo, mais que eu estava pesquisando, né? Como é um assunto novo, não tem muita coisa assim escrita, então fui unindo, lendo, pesquisando e consegui fazer isso aí, né? E se houve algum desafio específico nas decisões? Na verdade, eu tive um pouco de trabalho, porque assim, eu analisei 15, eu li um por um lendo, né? E às vezes é muito repetitivo, assim, teve um que justamente é daquele Gladson, né? Gladson Acácio dos Santos, né? Esse acordo aí, mais de 50 folhas, 50 páginas, muita discussão,
né? E esse, para mim, foi o desafio primeiro de leitura, né? Primeiro de leitura, para depois ver que a decisão do juiz, até ele foi solto, depois foi preso de novo. É uma coisa assim que eu não acompanhei, né? Eu li lá o acordo lá e ele tinha sido preso, né? Então, esse foi o desafio, né, de ler, especial porque o chamado Farol dos Bitcoins, né, teve muita repercussão, né? Né, assim, e os ministros discutindo lá, dizendo uma coisa, como assim, não, tem que decretar prisão preventiva, não pode relaxar, pode aplicar medida cautelar, né? E justamente aí vai pegar outra pergunta também, se é uma decisão que teve resultado inesperado na pesquisa. É, esse foi do Gladson mesmo, né? Que é o GAS, né? A empresa lá que ele montou, né? E ele se tornou conhecido como Farol dos Bitcoins. E é isso aí. Esse teve sim o resultado inesperado na pesquisa, porque nesse acordo que eu li, ele havia sido preso. Depois de algum tempo, né, até depois desse daí, teve uma outra decisão determinando a soltura dele, né? Então, para mim, foi o resultado inesperado na pesquisa. E a outra pergunta, né, se teve implicação prática na pesquisa e aplicação no direito e na sociedade. O professor Fernando falou sobre a hipótese de pesquisa, né? Ah, deixa eu ver. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, na implicação prática da pesquisa, como ele é assunto assim, bem recente, não digo nem que é assim, atual, ele é recente, é moderno, né? Ele pode implicar assim no direito, porque ele é um assunto novo, assim, que está começando agora, né? E na sociedade também, até porque o que está ocorrendo, muitos crimes, né? E até interessante eu citar aqui que teve uma matéria jornalística no Fantástico, dia 1º de outubro, né? Justamente falando sobre crime de pirâmides financeiras e mostrando lá o dono da Brás Company, né? Que ele enganou muita gente e sumiu depois, né? Então, ele pode ter uma implicação prática, assim, até a perfeito de conhecimento, né? Conhecimento que existe esses crimes, esses estelionatários, essas pessoas que querem enganar, né? Para se beneficiar, né? Então, sim, tem essa aplicação no direito, né, por ser novo, e na sociedade também, mas perfeito de conhecimento mesmo, né? Perfeito de conhecimento. Isso é um assunto, assim, bem interessante. Agora eu vou responder a pergunta do professor Robinson, né? O professor Robinson, eu entendi assim, né, que eu li e tinha muita discussão, justiça federal, justiça estadual e tal, né? E depois que surgiu, né, que foi agora publicado esse decreto recente, né? Eu que entendi, né, que a tendência mais é a Justiça Federal, mas eu concordo com o senhor, né, que a competência, sim, pode ser da Justiça Estadual naqueles outros crimes pequenos, né, que não envolvam, que é aqueles que pode envolver os nossos ativos virtuais, né, mas eu concordo, professor, com o senhor, sim, né, que né, tem que, assim, né, sobre a competência da Justiça Federal ou Justiça Estadual, né, mas é isso mesmo, a competência, olhando assim, né? Olha, agora o Banco Central ele vai regulamentar os ativos virtuais, essas prestadoras de serviços de ativos virtuais. Eu entendi que seja a competência da Justiça Federal, até porque, como eu disse até eu coloquei no slide lá, né? Como é crime que envolvendo bens e interesses da União, ele é de competência da Justiça Federal, e isso no julgado, né? Então, é isso, professor, o que eu entendi assim, né? Bom, aí agora, deixa eu ver, a pergunta do professor Fernando, né, sobre a hipótese de pesquisa, de fato, professor, também concordo com você, acho que faltou mesmo, né, que eu não me atentei a isso mesmo, né, assim, o que eu posso dizer é que o que eu quero demonstrar, mesmo assim, é sobre os crimes, né, quando eu fiz aquela pergunta de problema de pesquisa, qual é o entendimento dos julgados, dos ministros, né, do STJ sobre os ativos virtuais, sobre os crimes, né, assim, o que eu entendo, né, é sobre o crime, o que eles entendem, né, assim, o que eles decidem quando acontece aquele crime com um artigo virtual, tipo assim, crime contra o sistema financeiro, né, ou crime
de pirâmide financeira, contra o mercado de capitais, o que que eles entendem, né, sobre esses julgados, né? Mas eu posso resolver isso aqui, negócio disso aí, posso de pesquisa, né? Bom, e se eu cheguei a comparar esse julgado da lei antes e depois da lei? Na verdade, eu não cheguei a comparar, não, mas eu posso sim fazer essa comparação, né? E acrescentar alguma coisa no trabalho, não sei, mas eu não cheguei a fazer essa comparação, não. Eu olhei assim, né? Porque como é um negócio bem recente, né? Não comparei ainda, não, professor, não fiz essa comparação, não, né? Se houve divergência, como não fiz essa comparação, não posso nem dizer se houve divergência ou não, mas é isso, professor. É isso mesmo. Mas eu posso, né, acrescentar, consertar, né, alguma coisa para ficar bem mais claro, né? É isso. Eu espero ter respondido os questionamentos, as perguntas. Então, professores, não sei se teriam mais alguma questão para questionar, né? Vocês estariam satisfeitos? Os senhores estariam satisfeitos? Perfeito. Bom, então, Arineia, agora a gente vai se direcionar para a nossa sala de deliberação. Acho que todos os professores receberam um e-mail da Leânia com 2 links, certo? Professor Paulo Márcio também. Então, agora a gente se encaminha para essa sala de deliberação e aí te deixamos um pouco ansiosa com Ai, o nosso retorno. Tá bom? tá bom, tá bom. Até daqui a pouco, então, professores, aguardo vocês lá. E Arineia? Desliguei o microfone também. É, Eu fui tomar água e por isso que eu não desliguei tudo, o microfone, vi. passou. Agora vamos aguardar, né? Esses Ah, é. minutos que demoram uma eternidade, só para acabar com a gente. Pois é, né? Eu assisti uma banca de uma colega, né, também de final. Aí a professora, eles custou um pouco a entrar, porque deu um problema, acho que na câmera. Aí o professor, Douglas, esse professora só está matando a colega do coração. Ai, não, eu achei tão engraçado. Acontece mesmo, às vezes É. acontece de cair a luz, a pessoa está no meio de um Eu fiquei, temporal. não é verdade, eu fiquei preocupada assim, meu Deus, vou apresentar até à noite, mas eu fiquei, sinceramente, com medo de dar queda de energia. Tomara que não tenha queda de energia. Já pensou? Você está apresentando o trabalho, né? De repente a luz vai embora, vai embora. Eu fiquei meio preocupada. Isso, vai dar tudo certo.
Oi, Arinéia, liguei meu vídeo aqui, só para Opa! falar Oi, parabéns aqui, Dalit. oficialmente, né? Você falou de queda de energia, eu estou na etapa de qualificação, ainda não foi Uhum. marcada a minha banca, né? Estou no Já foi marcado? processo lá de verificação, ainda não. Eu Ah, passei agora há pouco pelo processo de originalidade, tive uma reunião com a uhum. Camila hoje, inclusive, Uhum. conversamos bastante. Eu, inclusive, eu trabalho com auditoria e eu estava auditando uma fornecedora de energia, que é do Ceará, Rio de Janeiro, e Uhum. São Paulo, que é a Enel, né? E Uhum. aí você falou sobre a questão de queda de energia, é sempre um receio que a gente tem, né? É verdade, eu fico, eu fico receio. A pessoa, onde é que está apresentando teu trabalho? Aí dá aquela de Hum. energia, olha aí o problema. É, e é bem comum, né? É um risco que a gente É, precisa considerar, porque a gente está aqui em São Paulo, sou de São Paulo, e aqui hoje, né, em vários lugares choveu bastante, teve ventania, teve queda de energia, eu auditando a nossa, empresa de energia e tendo quando tem queda muita de energia, né? quando tem queda E, quando tem muita ventania, tem geralmente queda de energia. Acontece isso aqui, eu não, sou aqui tem de sim. Manaus, né? Eu sou É, amazonense, aqui de Manaus, né? uhum. Assim, teve uma ventania só e deu queda de energia. É E mais assim, comum, então, o né? pessoal falou que é mais comum ter a queda de energia com a ventania do que a chuva, né? Isso, Tá é chovendo, mas verdade. E aqui tá assim nessa época agora, final de setembro, início de outubro, tava muito, muito quente, 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 quente. Aí uhum, assim à noite, geralmente todo mundo liga ar-condicionado, né? é, E geralmente o pico de energia vai lá em cima, né? De consumo, aí dá queda também. Eu fiquei preocupada também, assim, meu Deus, é, olha só, vou fazer a defesa agora ainda bem que não está muito calor assim, não, ainda está um pouco, mas já passou a é. fase, né? Não, aqui tá bem quente. Aqui tá bem quente mesmo. Mas à noite Aqui, também fica mais fresquinho, quando vem é, ventania. Ontem caiu um temporal aqui, choveu bem. Mas parabéns, viu, mais uma vez. Fala obrigada. uma coisa para mim, quanto Hum, tempo foi da sua qualificação até a sua defesa, olha, eu fiz até o dia assim, de hoje? isso, eu fiz a qualificação em abril, aí passou o quê? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses. É porque deu muito Ah, trabalho. Mas né? depende, viu? O meu é porque o Aham, último capítulo que foram as análises, né? Mas deu muito, muito trabalho. aham, Foi bastante entendi. trabalhoso mesmo, que em 3 meses não dá mesmo, não. Aí tem que É, ir retomando, não dá mesmo, né? Eu tá achava que ia ser certo. assim rápido, né? De um mês para o outro, mas não, me enganei. Assim, não, isso vai demorar. Aí, e haja batalhar toda vez. Puxa É, vida, graças a Deus. Ainda que faltou página bom. na minha dissertação. Ainda faltou umas páginas, e a Camila ainda está faltando páginas, não acredito. É, Aí eu batalhei, escrevi mais coisas, né? Pronto, até que atingiu aham. o que era para ser, né? Que legal, muito bem, É, Arinéia. Os parabéns aí pela sua dedicação, pela isso. apresentação, pelas respostas. Obrigada. A banca sempre tem assim um volume significativo de perguntas que nunca é uma igual a É, outra, né? é verdade, é verdade. Na qualificação não tive pergunta, não. Agora na É, defesa eu já tive algumas, mas bem tranquilas, eu achei. uhum. Mas é porque você está bem preparada, então fica tranquila, É, né? exatamente, exatamente. Mas assim, como a Camila falou para mim, né? Ela disse, olha, Aline, o mais importante é a qualificação. Fez a qualificação, tá tudo certo. Pronto, aí quando na vez final você fica mais tranquila. De fato, Né? você fica mais tranquila na defesa, porque você já sabe, já trabalhou, já passou na qualificação, agora a defesa é mais tranquila. É só aproveitar que você já disse e acrescentar aquilo que você já pesquisou. Já Assim, está mais no último segura, né? capítulo. Depois Hum? da. E aí Isso, já está mais segura, né, na isso, dissertação do que isso. na Eu qualificação não até. estava assim, nervosa antes, não, não estava. Uhum. Eu estava tranquila. É, É. que Eu só legal. estava assim, um pouco preocupada assim, será que pergunta vão fazer? Aí já Aham. vim preparada aqui. Legal, muito bem. Parabéns, viu? Mais Obrigada. uma vez. Eu vou ficar por aqui. Tem mais alguém? Não, né? É que é um Acho que horário não. também, né?
Tá bom. É um Eu horário. vou ficar aqui, vou prestigiar aqui o seu Tá, final, beleza. então. Tchau, tchau, até mais. Tchau, boa noite. Olá, todos. Olá. Então, Arineia, nos reunimos, né? E a banca deliberou pela tua aprovação, tá? Com a nota 95. Então, meus parabéns pela tua Obrigada. coragem, né, em Uhum. aceitar escrever sobre esse tema, que é um tema tão novo. E te parabenizar por toda essa tua trajetória, pela tua caminhada, pelo teu crescimento durante a caminhada, né? Que foi, como eu falei para os professores, foi uma caminhada tranquila em termos de entendimento, né? Eu te agradeço muito pelo que eu aprendi contigo também durante esse período. E agradeço também a Ambra, né, pela oportunidade. Agradeço imensamente aos professores Robinson, Paulo Márcio e o professor Fernando pela disponibilidade, pelas observações, pelo auxílio, né? E então, parabéns, agora é só comemorar a nossa Olá. mestra. Isso. Parabéns, Arineia. Obrigada. Parabéns por tudo, viu? Muito sucesso. Obrigada. Obrigada, Parabéns, Ariane. professor. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada, professor. Muito Obrigada. bom. Muito obrigada mesmo. Obrigada especial aí para a Leônia, que está com a gente. Parabéns, Verdade. Arineia. Obrigada, Leânia. Eu posso Parabéns, fazer professora Iris, também. agradecimento? Pode, fica à vontade, a Ah, tá. palavra está contigo. Ah, tá. Não, eu só quero agradecer mesmo, primeiramente, a professora a Iris, teve muita paciência comigo, muita paciência mesmo pelas orientações, né? Sugestões, né? Também, poxa, a professora assim que me ajudou muito, ajudou bastante mesmo. Olha, a área é assim, assim. Então, eu quero agradecer, professora, muito obrigada mesmo, principalmente pela sua paciência, foi muito paciente comigo. Agradeço aos professores, por isso, mais uma vez, o professor Paulo Márcio, como o senhor falou, não é fácil, né? Estudar, mestrado e trabalhar, o que acontece comigo, eu trabalho e estudo, não é fácil mesmo, não. Né? Todo sacrifício tem uma vitória, né? Eu escrevi essa dissertação pelas madrugadas, pela professora Elis, eu escrevo na madrugada, né? Eu não tinha como escrever durante o dia nem à tarde, era madrugada, acordar 3 da manhã e ficar até às 6 escrevendo, isso era todo dia, era sábado e domingo não tinha dia, né? Então, me empenhando ali justamente para conseguir alcançar esse resultado, né? Então, eu agradeço a todos, a equipe Ambra também, eu agradeço a Leânia, a Camila, né? Também foram pacientes comigo, né? Então, muito obrigada também. Professor Robson, obrigada pela presença. Professor Fernando, obrigada pela presença também. Foi meu professor também na Ambra de Análise Econômica do Direito. E agora conhecendo o professor Paulo Márcio. Muito obrigada, professor, também pelas suas sugestões, assim, seus questionamentos. Gostei demais. Muito obrigada, professor. Então, agradeço a todos. Muito obrigada. E feliz também pelo título de mestre. Parabéns, agora é só comemorar e mais uma vez obrigada a todos aí por tudo. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado, parabéns. Boa Boa noite a noite. todos. Boa Boa noite a noite. todos. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.